Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao teu, ao nosso canal Mater Prima, canal esse em que falamos sobre a matéria-prima de que é feita essa nossa vida. Meu nome é Letícia Conde, seja muito bem-vinda, pessoa que cá está. Nós continuamos na nossa caminhada a respeito de astrologia e tarô. Então, quando chegamos em Sagitário, é justamente o sacerdócio. O que eu tenho que fazer com esse fogo? Esse fogo já não é mais para mim, esse fogo já não é só para o outro. Esse fogo, ele verdadeiramente é um fogo que precisa ser para todos. Todos aqueles que chegarem receberão sol e chuva. Todos aqueles que precisarem receberão. Então eu serei um sacerdote, eu serei alguém dotado de uma qualidade de universalidade, que consegue conversar com todos, do menor ao maior, e dar a cada um o que cada um necessita. Horas. Aí é muito bonito. É um signo muito bonito porque ele requer de uma autoridade que fala de coisas mais elevadas e que entende de coisas mais elevadas. Mas isso não quer dizer que ele não saiba estar com o povo. Por isso que Sagitário é um signo muito festeiro, no sentido de que é um signo que, mesmo estando lá no alto, tem algo de baixo. O humano em cima e o cavalo embaixo, né? E aí eu tenho que meditar que esse fogo é um fogo que ele não é só para subir, ele precisa esquentar ao redor. Então eu finalmente... Lembram-se que nas corridas anteriores eu falei, esse fogo não pode ser um fogo que quer se espalhar horizontalmente e sair dominando. Nós temos que dominar as coisas. O domínio, ele é apropriado, desde que com um D maiúsculo, de domine, em que eu me torno um domus, um dominus do domus, ou seja, um senhor da casa. Eu preciso me tornar uma dama ou um senhor, um dominus. Eu preciso, e portanto eu preciso dominar. Mas isso não é feito com esse tá dominado, tá tudo dominado, em que eu espalho um fogo horizontal e faço como essas queimadas por aí, deixando a gente sem condição de vida. Em que eu domino no sentido errado de dominar, no sentido decaído de dominar. Quando chegamos em Sagitário, finalmente então compreendemos que o domínio horizontal ele se dá junto do vertical. Por isso que a cruz, que está ali no meio do céu, logo após Sagitário, entre Sagitário e Capricórnio, a cruz, que é o símbolo mais bonito que há no universo. Tem gente que acha outros símbolos mais bonitos. Já vi gente achar o tal mais bonito. Gente, eu não sei como. Assim, me desculpem, mas não tem como. A cruz é perfeita. A cruz, ela... Nossa, mãe. Ela é absolutamente perfeita. Até porque a cruz vertical, ela se abre para receber a cruz horizontal. O madeiro, né, vertical se abre para receber o horizontal. Não é algo só sobreposto. É algo que se entrecruza verdadeiramente. Nós aqui não temos olhos. Nós achamos que são duas realidades que se sobrepõem. Não são. Em Sagitário, eu passo a compreender essa realidade da cruz. O sacerdócio me dá uma característica em que eu compreendo finalmente que esse fogo, esse paus, não é apenas para ser erguido como um Hércules que levanta esse paus como algo, sei lá eu, né? Esse fogo que sobe, ele precisa saber esquentar ao redor. Ele só verdadeiramente sobe se ele sabe esquentar
ao redor. E quanto mais alta é a fogueira, quanto mais alto é esse fogo, mais ele esquenta ao redor. E de maneira controlada, de maneira ordenada. Sagitário, muitas das vezes, é sem ordenação. Paus na nossa vida, muitas das vezes, quando nós chegamos nesse teor dele, é sem organização. Vira uma festa, vira uma bagunça. Porque Sagitário é um signo que tem dificuldade, então, com ordenação. Com você mandar ele obedecer. Ele meio que faz o que quer e é meio sem noção, porque vive mais a sua animalidade. Quem chega aqui de maneira perdida, vira horizontalidade de vez, né? Vira um negocinho, um cavalinho de vez. Realmente chegou no alto e não entendeu o que é ser humano. Não entendeu o que é ser um ser divino. Já era, né? Você fala tchau. Bate as sandálias e vai embora, sei lá. Porque, assim, difícil. Chegar nesse nível do joguinho e ainda não ter compreendido, a pessoa vai voltar 1000 vezes, né? É a velha história. A cobra engolindo o próprio rabo. Vai ficar presa nisso, nesse Ouroboros, que as pessoas acham que é algo maravilhoso e que é um negócio horroroso. Horroroso mesmo. Um negócio que só tem relação com a queda, não tem relação com Deus. Ah, que Ouroboros, ai, vira Deus, não tem relação com Deus. Não tem nenhuma relação com Deus. Nada, nada, nada. Mesmo, enquanto símbolo não une. É só diabólico mesmo. É um símbolo diabólico, né? É um paradoxo. É um símbolo paradoxal, então. Mas, enfim, em Sagitário, então, eu preciso compreender que esse meu fogo, esse fogo que eu detenho, ele é altíssimo. Então, eu tenho vastos conhecimentos. Nossa, eu sei astrologia, eu sei tarô, eu sei ciência oculta, blá, 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 eu sei coisas da igreja, eu leio os santos doutores. Mas se eu não for capaz de usar isso para o povo, passar isso para o povo, e é assim, para qualquer um. A pessoa pode não gostar, então. Uma pessoa evangélica, um ateu, um agnóstico, ouvindo essas coisas, vai ter dificuldade de ficar. Eu entendo isso. Vai ter dificuldade porque vai ficar assim, tipo, ai meu Deus, tudo é Deus, tudo são santos, essa menina não entende nada. Essas coisas são pagãs para começo de conversa. Não tem nem Deus, não tem nem como ter Deus nisso tudo. Tá misturando, tá falando bobagem. Já me falaram isso. Você não sabe tudo que você sabe. Você acha que sabe. Tá falando bobagem. Nunca ouvi tanta abobrinha. Tá aí uma pessoa que nada sabe. Que bom. Porque isso mostra mais sobre a pessoa do que sobre mim. E, de fato, eu nada sei por mim mesma. Agora, não confiem no que eu falo. Não confiem em mim. Busquem por si mesmos, para que Deus vos apresente se o que eu falo faz sentido ou não na vossa vida realmente. Quando Deus não dá, meu irmão. E é isso. Melhor que a pessoa se vá mesmo, porque com esses eu não quero lidar. Então, assim, para aqueles que realmente podem participar, para aqueles que estão preparados para a comunhão, para aqueles que buscam a ritualística correta, para aqueles que buscam as coisas superiores, adequadas, refinadas, esses podem ficar e comungar. O resto é melhor que se vá, porque senão deformarão o corpo do Cristo. Por isso que uma pessoa em pecado não pode comungar. Há que se ter cuidado. E o sacerdote aqui em Sagitário precisa, de alguma forma, né, dar aquele coice e separar quem não... Mas é isso, a pessoa não é nem que a gente vai dar coice, é porque a pessoa mesmo vai sair. Mas se preciso for, é isso, chicotada neles, como Cristo fez, dá-lhe chicote, tira do templo, sai, sai, sai. E aí, a partir da hora que ficam os que têm que ficar, eu preciso me tornar capaz, na minha vida, em qualquer momento, em todas as ocasiões, me tornar capaz de passar para frente,
para aqueles que estão preparados aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu tenho enquanto autoridade, aquilo de que eu cuido enquanto um principado, enquanto um princípio das coisas. Ora, isso significa que a minha atuação horizontal e vertical, ela se torna inequívoca. Ela se torna verdadeiramente, eu me torno verdadeiramente um ponto de encontro entre a horizontalidade e a verticalidade. E para qualquer um que me procure. E para qualquer um, para além do que me procura, inclusive, no sentido de que não é preciso uma intimidade, não é preciso uma relação. Eu não preciso me relacionar eu não preciso ser amiga de padre para ir à missa comungar. Eu não preciso conhecer o padre, eu não preciso nem sequer saber o nome dele. Eu não preciso gostar dele. Ele não precisa saber o meu nome. Não tem nada disso. Então, na nossa vida, quando nós ativamos Sagitário, eu tenho que ser capaz de entregar a qualquer um que precisa, que se aproxima e pode ter da comunhão. Eu preciso entregar, então, e de tal forma que seja para todos, que faça bem para todos, que eu fale coisas que acrescente e cure a vida de todos, de uma homilia que seja adequada ao entendimento de todos. E eu preciso falar desde para os altamente eruditos, altamente técnicos, até as pessoas mais simples e sem técnica, mais místicas e cardíacas. Eu preciso ser capaz de unir as duas coisas. E isso é a cruz. A cruz é a união do mental com o cardíaco. Por isso que ela é linda, porque nenhum outro símbolo, vamos deixar claro de novo, nenhum outro símbolo além da cruz do Cristo faz isso. Nenhum outro símbolo dual que seja não faz isso, porque não representa isso. As pessoas acham. Mas são símbolos que são relativos a culturas que dizem respeito a outras conexões, mas que não têm o refinamento do cristão. Há algum problema a pessoa estar atrasada ao pé da montanha? Nenhum problema. Mas para quem está no cume, gente, a pessoa não pode ter olhos para outra coisa senão para a cruz. E quando se chega em Sagitário, se a pessoa alcançou esse grau de fogo, a cruz justamente está logo à frente. A cruz é justo o novo ouro que ela terá para oferecer a todos. Quem não pega a cruz e não caminha comigo, nada tem comigo. Se eu ofereço qualquer outra coisa, qualquer outro símbolo, qualquer outra ferramenta, não é nem a ferramenta ainda, qualquer outra estrutura, qualquer outro ouro, outra matéria-prima, que não a cruz, que não o madeiro, eu estarei errando, tá? Errando. Eu estarei em desvio grave, tá? Então, assim, quando nós chegamos em Sagitário, as coisas ficam bem sérias. Porque, realmente, só quem vive o sacerdócio sabe explicá-lo, né? Não é possível muito colocar em palavras. A gente vai chegando no lugar do inefável, do sublime, em que já não há como muito explicar isso na vida, porque ou você vive ou você não vive. Como é que você faz para falar para ricos e pobres, falar para altos e baixos, gordos e magros, homens e mulheres, pagãos e judeus? Como você faz para falar para todos, cristãos e não cristãos? É um mistério de Deus. Você tem que verdadeiramente ser um instrumento de Deus e seguir os princípios, o principado de Deus. Porque senão, você estabelecerá princípios errados. E será de fato, se a vida da pessoa já não foi uma ruína, ali
O princípio da sua ruína se dará, com absoluta certeza. É perigoso. Sagitário e Paus nesse nível é algo muito perigoso. Quantos falsos profetas há por aí? Falsos várias coisas. E o sacerdócio, por exemplo, o padre, o sacerdócio nunca é revogado. Uma vez dado, ele não pode ser revogado. Mas há padres e padres, e há muitos padres que não condizem com o sacerdócio que recebem. É um negócio nojento. É um negócio, assim, de deixar qualquer um abismado. A vontade que dá é de ir arrancar o sacerdócio na unha, cara. Fala, você não merece. Devolva. É um negócio, nossa senhora, me arrepia. Como que tem pessoas que realmente pervertem isso. E quando nós temos, portanto, um sacerdócio adequado, nós compreendemos, então, o fogo primordial. Qual é o fogo primordial? É o Cristo. É em Sagitário que eu finalmente compreendo que, olha, é do alto esse fogo. E não é qualquer espírito que encarnou, é o Deus encarnado, Cordeiro. Porque, pera, eu sou um espírito encarnado, entendi isso lá em Áries. Aí eu doto os outros e ajudo os outros a compreenderem esse fogo. Doto de fogo, de calor, e também ajudo a compreenderem que são esse fogo, que são um fogo encarnado, que são espíritos encarnados. Check. Em Sagitário, o que me resta? Avisar a humanidade que ela é um espírito encarnado? De fato. A humanidade toda, nós também temos, né, como, por assim dizer, um único espírito humano. Não é um espírito grupo como os animais, né, como coloca o Max Heindel. Por isso que nós temos individualidade, já não é mais um espírito grupo. Mas não é como se nós não tivéssemos uma conexão espiritual que forma um único espírito. Há uma individualidade. Somos individuais. Mas há uma única espiritualidade que nos rege. E aí precisamos entender de onde vem isso? Quem é esse que nos rege enquanto um único espírito? Quem é o nosso rei? Quem é o cabeça disso tudo? Porque se nós somos um corpo espiritual, e nós somos um corpo espiritual, nós somos um só espírito. O espírito nos une num só corpo. Horas. Então, se nós somos um único espírito e um único corpo humano, se eu chego em Sagitário com uma meditação nesse nível de entender que meu espírito, teu espírito, nosso espírito, então alguém rege isso tudo. Aí eu olho para o alto como Sagitário, que mira as estrelas. Eu olho para o alto e me dou conta. É o Cristo. Por que é o Cristo? E por que Ele é o Deus verdadeiro? E só Ele é o cabeça da humanidade? E só Ele é o cabeça que governa todas as coisas? Príncipe único e primeiro, rei, verdadeiramente, sacerdote, verdadeiramente, profeta, verdadeiramente. Por que é Cristo, gente? Porque Ele é o Deus que passou por isso. O único. Me apresente uma outra religião que mostre isso. Nenhuma, não há. No planeta Terra, todinho, de todas as loucuras que há por aí, não há. Há abstração, há a sombra disso. Deuses que supostamente, então, encarnaram, mas, de fato, ter encarnado, caminhado, tendo sido morto, crucificado, ressuscitado, não há, não há. Tem as lendas. Não tem o fato. E Cristo é fato. É fato. E aí nós vemos que Ele é um Deus que passou por tudo que nós passamos. Você fala,
E aí, finalmente, o seu fogo, o que acontece com a sua fogueira, com o seu paus? Finalmente, ele se une com o fogo que desce. E aí você entende a sua origem. E você fala, tá, eu não sou um foguinho que nasceu dessa madeira, pura e simplesmente. Mesmo que fosse da Virgem. Jesus não importa que Jesus nasceu da Virgem, o que importa é que ele nasceu do Espírito Santo, que ele veio do Espírito Santo. Ela concebeu, isso importa. Mas o que mais importa não é a concepção mariana de Cristo. É a concepção pelo Espírito Santo, que nunca mais vai acontecer com ninguém. É absolutamente impossível. Então, quer dizer, quando você entende, né, que esse fogo não vem de uma madeira, não vem de um paus, que esse fogo interno que há em Maria é do Espírito Santo, é do céu que veio, aí em Sagitário você vê, você ganha clarividência, fala, seus olhos se abrem, você olha para o céu e finalmente você vê que acima de você, assim como o seu fogo caminhou por toda a sua espinha, 33 espinhas, toda a sua coluna vertebral, sua medula, uma por uma, ali, pedacinho por pedacinho, 33 pedacinhos que foi subindo que nem as idades de Cristo. Quando você tem isso, o seu fogo de Netuno sobe. No Oriente se diz Kundalini, mas não é a mesma coisa, tá? Tem diferenças, porque são graus. Mas quando você vive as idades de Cristo, que é ainda algo além do fogo de Netuno, quando você vive as idades do Cristo, quando acende em ti a realidade das idades do Cristo, quando você se torna um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro sacerdote, quando você verdadeiramente é alguém sagitariano, quando esse paus no tarô não é só uma meditação tosca sobre você mesmo. Ai, o que vai acontecer comigo? Ai, o que vai acontecer na minha vida? Ai, eu quero saber se no trabalho. Ai, eu quero saber se vale a pena. Ai, eu quero saber eu. É o Ouroboros comendo a própria cauda, né? Ai, eu me adoro, eu me gosto, eu me quero, como eu sou gostoso. É nisso que a gente tá, nessa masturbação frenética. Me perdoem aqui a baixeza, mas é isso. É uma figura grotesca a humanidade onde ela tá. É um negócio menos que diabólico, é bestial. Por que a gente não acorda? Tarô não é pra isso. Nunca foi. Coisa nojenta. Astrologia não é pra isso. Nunca foi. Quando eu verdadeiramente compreendo o que é uma meditação a respeito da vida a sério, gente, eu vejo o fogo de Deus descendo sobre mim. Porque quando eu completo essa caminhada das 33 casas, das 33 idades, eu chego no Calvário. Quando eu chego no topo, o fogo de Deus me desce. É como em Pentecostes também. Eu passo a ver que o fogo de Deus desce. Chegará um dia em que verás os anjos de Deus subindo e descendo. Para trabalhar junto do Filho do Homem. E dos filhos do homem. Todos nós devemos nos tornar um filho do homem. E nós passamos a ver esse fogo descendo sobre aqueles que têm autoridade para tanto, que são sacerdotes e sacerdotisas com autoridade para isso, que têm de uma comunhão com Deus e do entendimento que Deus vem até eles. E passamos a ver que verdadeiramente esse fogo não é animado por si mesmo, porque ele quer, ele gosta, ele nasceu e ele se manifesta por vontade própria. Eu não me manifesto por vontade própria. Eu me manifesto porque Deus o tempo todo me anima.
E aí é como um raio na minha cabeça, né? Como Júpiter em Sagitário, é um raio na minha cabeça. Eu falo, dá um choque. Para dar um choque, é um choque de realidade mesmo. Vocês me desculpem as imagens se eu estou sendo até grosseira aqui. Mas é um choque de realidade que acontece em Sagitário. E se não acontecer, a gente não muda de vida, vai continuar achando que Sagitário é festinha. É a galerinha legal, aventureira, por aí. Ah, gente boa. Galera mais legal do Zodíaco. Que bobagem. Deveria ser o pessoal com maior autoridade que há. Com maior seriedade. Que sabe falar sério quando precisa falar sério. E falar sério não só sobre as coisas materiais, dando coice e patada nos outros, mas porque sabe colocar as chicotadas, cada coisa no seu lugar, que saiam os vendilhões. Ah, não gostou? Sai! Vai embora! Aqui não é para quem quer vender coisa. Se você gosta de tarô e astrologia para vender, esse não é o lugar para você. Vai tomar chicotada, uma atrás da outra. Isso precisa ficar claro cada vez mais. E se eu passo por tudo isso, que é um senhor caminho, é uma senhora aprovação, esse fogo de Sagitário, porque não é gostosinho, não é fácil, é de uma responsabilidade gigantesca, porque você realmente se torna um senhor, uma senhora de coisas elevadas e se torna responsável por passar isso para frente para todos que estejam preparados e isso queiram. Todos, sem exceção, desde que prontos para a comunhão. Felipe, para a carruagem. Você está preparado para receber o Espírito de Deus? Você já está com o Espírito de Deus aí do teu lado? Vem, vamos se batizar agora. Eu vou te batizar agora nesse lago. E aí desce correndo da carruagem e vá. Tá batizado. É essa a urgência que devemos ter em Sagitário. Como Felipe, que tem relação com Sagitário São Felipe. Coisa maravilhosa. Aí, passamos para Capricórnio. E justamente, se eu não sou cristão em Sagitário, perdi o resto do mapa, tá? O resto não vai acontecer de maneira apropriada, já era, mesmo. Aqui não tem discussão, tá? Se eu não sou cristão a partir de Sagitário, se em Sagitário eu não sou cristão, então o resto do mapa nem precisa. Desliga, vai brincar, vai fazer outra coisa. Porque se não é cristão, não terá capacidade de acessar realmente esses signos, porque esses signos são dificílimos de serem acessados de verdade, tá? Você ficará vivendo a caricatura deles. Isso é um outro problema. Vai ouvir astrólogo aí de revistinha. Vai ouvir astrólogo de YouTube que fica falando o que vai acontecer com sua vida. Vai lá, porque é isso que você vai receber. Agora, se você é um cristão de verdade, você entenderá então. E não da boca para fora, né? Porque eu conheço gente que fala do Cristo da boca para fora, mas não entende que a cruz é o símbolo mais magnânimo que há, tá? Então, enfim, se você já entende do Cristo e se você quer viver o Cristo, horas. Aí o que acontece? Quando chegamos em Capricórnio, o que eu oferto de ouro é a cruz do Cristo, é o madeiro. E eu preciso ajudar os outros a trabalhar o seu madeiro. Então aqui eu vou me portar como o verdadeiro carpinteiro. Se eu achei ouro lá no terreno que eu cavuquei em touro, e se eu multipliquei esse ouro em virgem, é em Capricórnio que eu vou de fato estruturá-lo. Então eu serei um verdadeiro carpinteiro, eu passarei pela prova da carpintaria em Capricórnio. Por isso que é um signo de empreendedorismo, de empresa, de público, de trabalho, né, de liderança, de um trabalho que é de uma imposição de algo um pouco maior, mais séria do que os outros. Porque, ainda que o servil e ser servil seja o primor do que há em terra, que é virgem, a servidora, aquele que não se faz servo de todos, nada tem com Cristo, de fato, né? Porque
há que servir, há que curar o próximo, pregar o evangelho, e isso é servir. Então eu preciso estar a serviço. Então, se eu não sirvo, eu não tenho nada com Cristo também. E sendo o serviço um primor para a nossa lapidação e vivência, ainda assim, é o lado capricorniano que me ajuda a, em efetivo, compreender o que é o serviço e viver para o serviço. Por isso que um verdadeiro líder, ele vive para os seus serviçais. Ele vive para os seus empregados. Hoje em dia, isso tudo não está sendo bem vivido. As pessoas, então, vivem tudo isso de que maneira? Completamente egoísta, completamente umbigada, completamente soberba, orgulhosa, vaidosa. Vai falar que é só leão que é vaidoso? Não é, não. Ah, mas daí é só, são os psicopatas da empresa, os ricos nojentos, capitalistas. Aí começa esse papo. O problema não está só aqui, não está só lá. O problema está em que todos nós vivemos tudo isso de maneira deformada, de maneira que isso é uma roda de samsara, é um ouroboros, é um nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, que não leva a lugar nenhum nunca, não sai do lugar, porque está girando em torno da própria cauda. Mesmo quando a gente tenta frear, a inércia ainda te mantém um tempo em movimento. É só por Deus que isso para. É só por Deus. Então, o problema não está em ser empresário em si e ter empregados. O problema não está em ser serviçal. O problema não está em ser leonino. O problema não está em ser bonito ou não ser bonito. O problema está em eu não compreender para que tudo isso. O problema está em eu chegar em Capricórnio e não compreender que ali é um local em que eu faço a cruz do Cristo. E eu ajudo os outros a lidarem com a carpintaria da cruz, do madeiro. Eu preciso ajudar os outros a lidar com as suas cruzes. Mas o que acontece hoje? Me digam se isso é só de empresário, por acaso. Se eu viro e falo, eu tô com um problema, me ajudem. Eu também tenho um problema. Porque ontem, não sei o que, alguém me fez alguma coisa. Mas você não acredita, porque na minha vida passei por um abuso. Lá vem essa mulher com papo de novo, sempre uma mulher. Tudo é isso agora. Tudo é feminicídio. Tudo é blá blá blá. Porque na minha época, a gente aguentava bullying. Vocês hoje são muito Nutella. Não aguentam um bullyingzinho. Ô povinho fraco. Na minha época, me chamavam de tudo quanto é nome, tô aqui viva. É assim o mundo hoje. Isso é só coisa de empresário, por acaso? Só de gente capitalista, por acaso? A gente não pode escorrer uma lágrima que estão falando, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma competição de sofrência. Ou não pode, de fato, falar algo que realmente sofreu, que o povo já engole esse choro. Não suporto isso. Fraco, fraca. Tá reclamando de barriga cheia. Quando, na verdade, todos nós deveríamos ser carpinteiros. Todos nós deveríamos ter um Capricórnio que, em vez de humilhar os outros e competir com os outros nesse nível de grosseria, e quanto mais nós temos Capricórnio acentuado no nosso mapa, mais será a nossa tendência. Né? Em vez de sermos ignorantes nesse aspecto, deveríamos cada vez mais ajudar os outros com as suas cruzes e não ficar julgando a cruz alheia. A sua cruz é pequenininha, olha a minha, é grandona. Fica falando de cruz. Joga fora! Joga fora! Esquece, ignora.
Aí procura terapia. A terapia resolve tudo, ela vai tirar todas as cruzes das suas costas. O mundo está completamente perdido. Mas quando nós chegamos nesse ouro, nessa meditação de ouro, em Capricórnio, eu tenho que olhar muito a sério isso. Porque eu preciso compreender que aquela matéria é a matéria na qual eu serei fixado, se é que já não estou. Então, se eu ainda não me dei conta de que eu estou fixado nela e que é isso que me dói, que o que me dói não é o soco que alguém me dá, que o que me dói não é a violência que alguém me causa, não é o pronome que alguém usa ou deixa de usar para comigo. O que me dói não é as coisas que me acontecem. O que me dói é a condição na qual eu me encontro por conta de mim mesmo. A miséria na qual eu me encontro, e que não é nem por capitalismo, comunismo, ideologias, é a miséria na qual eu me encontro porque eu escolhi isso. Porque, independentemente de qual ideologia seja, esquerda, direita, comunismo, liberalismo, que tudo a igreja condena, não importa a minha ideologia, não importa o meu gênero, não importa a minha idade, a minha geração. É o fato de estarmos na queda que faz com que doa essa merda. Entendem? Ah, mas eu não acredito. Aí fica achando que então vai conseguir por vias outras alterar a própria vida. Não vai conseguir. Estamos na queda. E a única forma de eu sair dela é aceitando. Por isso que o caminho do Cristo é estreito. Por isso que São Paulo fala, você começa a jogar fora a justiça dos homens, você já não se importa. Você fala, meu, dane-se tudo isso. A única coisa que importa, eu aceitar é assim, tá bom, amém. Seja feita a vontade de Deus. Graças, Senhor. Alguém te dá um soco, você oferece outra face. E não porque você fica numa situação de violência, não é sobre isso. Sobre você voluntariamente se colocar num martírio através de uma violência dessa. Não é sobre isso. É sobre você aceitar que aquilo te acontece e que não há nada que você possa fazer para de fato mudar o fato de que você vai sofrer. Você pode até buscar a justiça, você pode buscar alternativas humanas para lidar com as coisas, e devemos, né? Até que nem precisa caminhar junto. As técnicas, as leis, a justiça, o governo, Roma precisa caminhar, tudo bem. Tudo bem. Desde que eu entenda que lá dentro de Roma tem Vaticano. Desde que eu entenda que aquele que me regula é Deus. É uma autoridade que tem uma independência desse mundo. E que ela me ajuda e me dá suporte a entender que esse ouro é uma madeira na qual eu estou pregado e da qual eu não consigo me desfazer. Não será possível. É o que já está a acontecer. Porque esse corpo já é onde estamos pregados, essa realidade já é onde estamos pregados. E quando nós finalmente nos damos conta de que todo dia nós acordamos e somos cravejados novamente, pregados novamente nessa realidade, uma realidade em que vão nos chicotear, chacotar, cuspir, rasgar, humilhar. Uma realidade na qual nos sentiremos abandonados, até pelos nossos amigos. Quando nós só aceitamos e falamos, amém. Se o Senhor puder afastar esse cálice, meu Deus, afastai-o. Mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa, meu Pai. Amém.
Então, passamos a de fato compreender que esse ouro, eu terei que suportá-lo, eu terei que carregá-lo até o fim. E que ele não é essa alegria toda que julgávamos antes. Ele é algo que com o tempo pesa. E muito. E que, portanto, eu preciso aprender a sublimar isso, ou me livrar disso, no sentido de me despir da realidade imediata das coisas, da interpretação que o mundo dá acerca da minha vida. Porque eu preciso de fato trabalhar essa madeira, trabalhar essas moedas. Eu preciso realmente aprender que essas moedas não são para eu fazer qualquer coisa. Elas podem ser a minha própria danação. E muitas vezes elas são o meu próprio pesadelo. Como fazer as pazes com isso? E como ajudar as pessoas, qualquer um, a trabalhar isso? Isso é dificílimo. É dificílimo realmente lidar com a cruz do outro. Até porque dificilmente alguém nos mostra a sua cruz de verdade. As pessoas podem até falar, eu passei por isso, aquilo, tal violência, tal coisa. Mas dificilmente elas mostrarão a cruz, porque a cruz não é a violência em si, mas é aquilo que ela carrega daquela violência. Essa é a diferença. O que os outros fazem com ela, que Cristo, a paixão de Cristo, então, por que todo tarô tem relação com a paixão de Cristo, como falamos lá no início, né? A paixão de Cristo, ela justamente é desde Cristo aceitando no Jardim das Oliveiras, né? Ao pé das oliveiras, no Getsemane, o seu destino de Calvário, e depois ele passando por todo o julgamento e por todas as atrocidades, pela flagelação, pela coroação. Aqueles soldados cuspindo e tirando sorte sobre as suas vestes. E o que os outros nos fazem, isso dói. Mas a cruz, de fato, a cruz é o que nós carregamos de peso em relação a tudo isso. O peso que os outros colocam nas nossas costas. E isso nós não mostramos para qualquer um. Porque para ver o que nós carregamos realmente de peso, de dor, de mágoa, de ressentimento, de tudo de ruim que vai acumulando durante tanto tempo, requer intimidade. O Cristo carregou na frente de todo mundo. Até hoje nós estamos vendo, ou deveríamos ver, o Cristo passar na nossa frente com a cruz. Ele carregou a cruz na frente do mundo inteiro para que todos vissem aquilo que ninguém via, que é a cruz que nós todos carregamos todos os dias e ainda não vemos. E por isso que meditarmos sobre a paixão do Cristo é o que faz diferença em efetivo. Capricórnio, eu só conheço Capricórnio se eu medito a paixão do Cristo, porque senão eu não conheço Capricórnio de verdade. Eu posso saber inteligentemente, e tem muitas pessoas que são inteligentinhas, que sabem tudo de astrologia e tudo sobre Capricórnio, porque elas têm, sei lá, Sol em Capricórnio, ou que nem eu, ascendente em Capricórnio, Lua em Capricórnio, ou elas gostam de Capricórnio, e elas sabem as características de Capricórnio.
Elas não sabem bosta nenhuma de Capricórnio. Se elas não são capazes de sentir a dor da paixão do Cristo, elas não sabem o que é Capricórnio. Esse é o rigor de Capricórnio. Você não sabe o que é o trabalho, falando do trabalho. Você só sabe o que é o trabalho ao realizá-lo e ao ajudar os outros a realizá-lo também. E principalmente olhando aquele que realizou todo o trabalho. Porque o seu dever é apenas imitá-lo. E isso nada é. Nós somos uns bostas em termos que ser apenas uma imitação do Cristo. Porque isso é nada. Ele fez tudo. E por isso que só conhece o Pai quem passa pelo Filho. E Capricórnio é um signo do Pai, né? Ali está a autoridade do Pai. O sacerdócio, ele é uma característica paterna, muito forte. Mas é em Capricórnio que o trabalho do sacrifício do filho é realizado. É como dizer, o começo da missa toda é em Sagitário. A homilia e tal. Mas depois da homilia, a hora que a coisa fica séria, a hora que vem o Cristo para o sacrifício, aí é Capricórnio. Só quem vê o trabalho sendo feito e faz o mesmo trabalho é que compreende a seriedade disso. Não adianta estudar revistinha, tirar tarô, blá blá blá. E isso estamos falando de ouro, hein? Ouro, que supostamente é um naipe assim, que fala sobre as coisas banais, materiais. Ai, do dia a dia, a sua saúde, como você tá, seu trabalho, blá blá blá. Vai comprar casa, carro, vai viajar. Se você se importa com tudo isso, o problema é seu. Nós precisamos nos importar com a nossa estrutura aqui. Mas precisamos o tempo todo ter a consciência no céu. A consciência de que isso aqui é ciência. E isso aqui não pode bastar. Eu meditar a respeito dos meus dons, da minha materialidade, daquilo que me cerca. Isso é muito bom. Meditar, inclusive, a respeito da minha santidade, sanidade, saúde. Vai ter um atrelamento a ouro. Tudo bem que essas três coisas dizem respeito a todos os naipes e todos os elementos. Mas tem uma característica bem forte de conexão com o ouro. Com o meu corpo que manifesta essa saúde, essa sanidade, essa santidade. Nas suas ações, na sua vitalidade, na sua organização passional. Mas quando eu quero meditar a sério, eu não medito sobre a minha santidade, a minha sanidade e nem a dos outros. Quando eu quero meditar a sério, eu olho para o Santo dos Santos, que é Deus. É sobre Ele que eu medito. E em Capricórnio, se eu não estou o tempo todo com Deus, então eu não sei nada sobre dali em diante. Eu não tenho a menor ideia do que é Capricórnio, e muito menos Aquário, e menos ainda Peixes. Porque quando vamos para Aquário, daí, quando nós passamos para esse ar, é a espada que entra na mãe, é a lança que entra no filho,
vem prego de um lado, lança do outro. Os pregos têm uma forte relação com o Sagitário. Os cravos, né? E a lança de São Longuinho tem uma forte relação com Aquário. Não sou eu que faço uso de algo mais aqui. São os outros. E eu permitirei que usem a sua espada em mim, para que em seguida caia ajoelhado dizendo: eis aí meu Senhor e meu Deus. Porque reconhecerão que aquele era um verdadeiro amigo. Reconhecerão que viviam um pesadelo e que o verdadeiro reino, o verdadeiro sonho, o verdadeiro lindo e sublime que Aquário tanto sonha para a humanidade, eu acabei de matar sem menor porquê. Essa é a contradição de Aquário. Ele quer matar o humano, o indivíduo, ele odeia o indivíduo. Mas ama a humanidade. Porque ao matar o indivíduo, o individuado, ao matar o Cristo, ele imediatamente reconhece a humanidade. Ele imediatamente é convertido. É inerente a Aquário ter essa qualidade, né? De odiar o indivíduo e amar a humanidade. E tem uma relação profunda com São Longuinho. Tem uma relação profunda com a morte do Cristo. Tem uma relação profunda com ser aquele que foi responsável por enfiar 7 espadas no coração de Maria. Ainda que cada uma tendo sido enfiada a cada momento de sua vida. Porque cada espada é referente a uma dor em relação ao seu filho. Como quando o próprio Simeão no templo fala, aquela é uma espada, né? Quando ele fala das espadas, aquela já é a primeira a ser-lhe cravada, quer saber do destino do seu filho. A confirmação. E entendermos que então nós somos essa humanidade que enfia essas espadas. Nós somos essa humanidade que lhe arranca o filho a cada passo do caminho. Nós somos essa humanidade que tira a individualidade dos outros, que tira a individuação. Nós somos aqueles que não respeitam o indivíduo, que não respeita nem nada. Não é capaz de respeitar nem um gênero. Não é capaz de respeitar uma raça. Não é capaz de respeitar nada. Não respeita a materialidade do outro. Não respeita o abstrato do outro, o subjetivo do outro. Vai respeitar o quê? Vai respeitar o quê? Me fala. Vem falar que vai respeitar o divino do outro. Hipocrisia. Hipócritas, é isso que nós somos. Não respeitamos raças, nacionalidades, não respeitamos gênero, não respeitamos nada. Peso, altura, nada passa. Tudo vira motivo para apontarmos o dedo, socarmos o dedo na ferida, cravarmos uma ferida no corpo alheio, na mente alheia. Uma lança, mais uma lança, mais uma lança, mais uma lança.
E achamos que, nossa, eu vou amar o divino do outro. É só a materialidade dele que eu não gosto. Então eu não respeito. Mas o divino, o espírito dele, eu respeito, com certeza. O divino dele eu respeito. É só que ele não manifestou o divino dele ainda, né? Essa pessoa nasceu. O que ela precisa mais além de nascer para manifestar o divino dela? Me fala. Porque eu acho que a essa altura já entendemos que só de nascermos já estamos manifestando o nosso espírito, já somos seres espirituais. O que falta além de nascer para nós respeitarmos de fato os outros? O que falta? Me digam. Falta você ser como eu quero. E nós nunca seremos como o outro quer, porque nunca tá bom, porque nem o outro é como ele quer. Porque ele não é um individuado. Ele mata o indivíduo. Ele mata cada individuado que aparecer para ele. Ele mata cada um que estiver à procura da sua individuação. Ele vai matar. Para só depois enxergar o que é que ele estava a matar. Se é que vai enxergar, né? Aquário é dificílimo. E é difícil porque ele também é o outro lado do eu vou te pregar, eu vou te prender e eu vou te matar, porque você está ameaçando o nosso reinado. Você está ameaçando a minha realidade. O meu sonho. Eu tenho o sonho de viver tal identidade e você está ameaçando isso, então eu te colocarei na cadeia. Eu vou te prender e te matar. Você está falando muitas verdades. Isso não convém com o reino. Não convém com César. Não convém com os judeus. Não convém. Então eu irei enfiar a lança em você. Te matarei. E aí junta um grupinho para matar. Para pregar, matar, escarnecer, acusar aqueles que culpa de nada têm, porque apenas falam a verdade. Deus vos fez como vos fez. Aceitai-vos. A realidade é o que está no céu e não a materialidade. A tua identidade não é uma raça, não é um gênero. A tua identidade é um Cristo. Buscai-o. Aí pegam, prendem, matam. Aquário é um signo extremamente ideológico. A espada aqui, ela não é uma espada tão facilmente visualizável. E nós devemos entender que aqui eu não posso carregar uma espada, porque se eu sou um Cristo, eu não porto uma espada. Então assim, ou eu sou Maria aqui, cujas espadas são em mim enfiadas, ou eu sou um Cristo cuja lança é em mim enfiada. Ou tem algo de errado, porque seja para a esquerda, seja para a direita, seja para judeu, seja para romano, seja para qualquer lado, se eu porto a espada, a lança, é comigo que tem algo de errado. Então aqui em Aquário eu preciso ser capaz de simplesmente abrir mão da espada completamente. Se eu tiver alguma espada, é aquela que o outro me enfia. E não uma que eu faço por mim mesmo, uma que eu carregue por mim mesmo. Aqui eu já não carrego espada. E nós sabemos, a espada tem relação com o quê? Com pensamento. Aqui eu já não penso por mim mesmo. Eu já não tenho julgamentos. Porque pensar é julgar. Aqui eu já não julgo. Aqui eu já entendi o que é joio e o que é trigo. E aqui eu simplesmente deixo que ocorra a vontade do Pai.
para que as coisas se manifestem. E só. Eu não tenho que pensar nada, eu não tenho que julgar nada. Eu tenho que apenas me tornar ponte. Eu mesmo, portador de uma espada, mas não que eu seguro, e sim aquela que me é enfiada. Aqui eu serei julgado. Essa é a hora do julgamento. Esse é o Apocalipse. É aqui a hora final. É aqui o preparo. Tá chegando. O Apocalipse mesmo é em Peixes, né? A última luta. O juízo final. Mas aqui eu já tenho que vislumbrar tudo isso. Aqui eu já estou vislumbrando tudo isso. Sim, tem que estar claro, claríssimo. Porque é isso. A espada está vindo. Me foi cravada. A lança me foi enfiada. Tudo meu está sendo jorrado. Eu estou sendo julgado, julgada. Eu já não julgo. Pelo contrário, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eu verdadeiramente não sou portador de nenhuma espada, senão aquela que me transpassa, o julgamento que me fere, a sentença que me mata. Para então, em Peixes, eu ter de uma última luta, de um último apocalipse, do meu julgamento de fato, em termos de que, tendo sido cravada, ali é a hora em que eu sou não capaz de, ou eu cuspo em Deus e falo vai a merda, em definitivo, porque você me abandonou, porque você não me salvou, escolheu salvá-los e não a mim, me sacrificou, eu fui julgado e o Senhor nada fez, eu perdi tudo e o Senhor nada me deu, eu fiz tudo certinho e o Senhor não devolveu. Ou eu simplesmente fecho os olhos e digo, Pai, o meu espírito é teu. E me entrego para que o Pai me beba. Para que a humanidade me beba. Porque o que o Cristo fez, quando o sacerdote, por o sacerdote ter o desejo de entregar aos outros, ele é o primeiro a receber. Ninguém deveria se tornar sacerdote para ser aquele que primeiro experimenta do Cristo no altar, no presbitério, mas sim para ser aquele que dá o Cristo aos outros, né? Mostra e entrega o corpo eucarístico de Cristo aos outros. Mas ao querer isso, ele se torna o primeiro a degustar disso. Horas. Quando o Pai entregou o seu filho, ele foi o primeiro a, de fato, receber o seu filho. De maneira sacrificada. Foi ele o primeiro a beber do sangue do seu filho, da água do seu filho. Foi ele o primeiro a ter do corpo do seu filho. É preciso ter coragem para entregar-se. E em Peixes é a entrega final. Ou é agora ou nunca mais.
é a nossa única oportunidade, e por isso que não dá mais para acreditar em renascimento e contar com isso, porque ou é agora ou nunca mais. Porque agora já sabeis, já fizeram a caminhada, porque agora subiram todo o mapa, porque agora toda a realidade está dada, tudo foi dado em plenitude. Qual é a desculpa para não realizá-la? Não há. Não há desculpa. Em Peixes, eu preciso entender que essa é a luta final. E é a luta mais sangrenta, é a luta mais difícil, mais do que em Câncer, mais do que em Escorpião, inclusive. E por isso que Peixes é um signo das águas, é o signo de maior perdição de todo o mapa, se nós não soubermos trabalhá-lo. E é por isso que a humanidade, ela serve para uma danação eterna ou uma salvação eterna, porque de fato nós não conhecemos ainda o peso da responsabilidade, o tamanho da responsabilidade daquilo que carregamos enquanto hierarquia e enquanto realidade. Achamos que isso aqui é brincadeirinha. Não é brincadeirinha. Depois de passarmos pela humanidade, a luta acaba. Acabaram as oportunidades. Acabam. Toda essa historieta acaba da maneira como foi feita agora. O reino é eterno porque o que é arquetípico será mantido. Mas o arquetípico é a vida do Cristo. A sua paixão é algo que a nós foi dado. Por isso que tem diferença nos terços. E a meditação, em relação a eles, traz coisas diferenciadas. Uma coisa é meditar a paixão do Cristo, outra coisa é meditar o dia luminoso, que é sobre a sua vida, o seu percurso até a ceia. Falarei sobre essas coisas no meu outro canal, Letícia Conde. Lá eu falo já, né? E eu darei continuidade. Eu sempre falo isso, mas enfim, eu vou dar mesmo continuidade se Deus quiser. Ele está querendo e eu também. Já estou retomando os estudos e darei continuidade aos terços. E a falar sobre tudo isso de maneira ainda mais profunda do que aqui. Porque se aqui essa corrida parece profunda, meus caros, creiam-me, isso é só o começo. Então preparem-se. Preparemo-nos. Tenhamos bom ânimo. E continuemos, não é mesmo? Meditemos, continuemos e saibamos. É sobre isso. E o cálice, por fim, copas, serve para meditarmos, então, sobre a nossa própria humanidade e sobre como uma oportunidade maravilhosa nos está sendo dada e como é uma luta diária, todos os dias, o tempo todo mesmo. E que devemos honrá-la, devemos fazê-la, lembrando de sempre, em absolutamente tudo, nos entregarmos e entregarmos tudo nas mãos do Pai, para que Ele deguste primeiro e assim sejamos vitoriosos, não por nós e nem pelos outros, e nem por todos nós, enquanto seres humanos e mesmo enquanto anjos, senão que apenas por Ele, por Deus. E que Ele vos guie e vos guarde agora e sempre, vos conduza nessa luta e em todos esses momentos, porque sem Ele, nada disso seria possível, e não mesmo. Meditem, meus caros. Meditem. E caminhemos. Até.